a palavra reino. O reino de Deus, Jesus, ele citou muito em suas pregações, em seu anúncio, acerca do reino de Deus. Louvado seja Deus. E como introdução, nós gostaríamos de voltar antes, lá em Gênesis, aonde Adão era ministrado por Deus pela virada da tarde, naquele lugar, naquele ambiente que era terra, mas também que era espiritual. Adão era visitado por Deus, Adão mantinha um relacionamento com Deus. Antes do pecado entrar na terra, antes de Adão cair em pecado, ele era totalmente espiritual e material e físico, um homem espiritual e físico, e era iluminado, falava com Deus naquela hora da tarde. Porém, quando ele cai com Eva, ele se alimenta do fruto que não era para se alimentar. Logo, a palavra de Deus afirma que eles são destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que eles se tornam inimigos de Deus. Agora havia uma desunião com o homem e Deus, porque a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Agora o homem, ele é expulso do jardim, ele deixa de ter comunhão com Deus, mas Deus, por sua vez, sempre procura restabelecer essa comunhão com o homem. Louvado seja Deus. E por muitas vezes o Senhor tenta restabelecer a comunhão com vários homens que passaram na face da terra, até então o texto chegar em Abraão, quando ele chama Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te direciono. Louvado seja Deus. Ele também faz promessa para Abraão, ele fala que dele seria uma grande nação. Ele diz também que através dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Louvado seja Deus. Aí ele faz todas essas promessas a Abraão, ele marca um concerto com Abraão. Abraão agora tem o Senhor por Deus e por rei de sua vida. Abraão agora é governado diretamente por Deus. Deus exerce governo sobre a vida de Abraão. Abraão tem filho, tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem seus filhos. Nós conhecemos a história que José, ele vai para o Egito, ele vai como escravo para o Egito. Lá então ele se torna governador do Egito. O povo de Israel nasce ali dentro do Egito. A nação começa a crescer espantosamente. O faraó começa a perseguir esta nação, ao ponto do Senhor arrancar do meio do Egito o seu povo. Deus se revela a este povo como um forte e poderosa, com vários milagres extraordinários que todos já ouviram falar. Muitos milagres. Então Deus, ele faz o concerto com aquele povo e ele fala: olha, eu quero habitar com vocês, eu quero me relacionar com vocês. Agora pense, o Deus criador dos céus e da terra, de todo o universo, aquele que fala o mar e o vento lhe obedece, aquele que tem o domínio sobre tudo e todos, ele quer habitar com esse povo. Louvado seja Deus. Então esse Deus, ele fala: agora faça uma tenda, faça uma tenda onde eu possa habitar com vocês. Ele direciona como é que vai ser essa tenda, e eles constroem esse tabernáculo, e ele habita dentro desse tabernáculo. Nesse tabernáculo nós vemos a habitação de Deus, é a presença de Deus no meio do povo. Louvado seja Deus. E Deus exercendo domínio, autoridade e governo sobre esse povo, direcionando, cuidando, protegendo esse povo ao longo dessa caminhada. Esse tabernáculo, ele montava, se desmontava e saía no meio da caminhada, até o ponto de Israel ser estabelecido como nação. Então o rei deste lugar, chamado Davi, ele decide no coração de fazer um lugar para Deus habitar, uma casa, porque ele não achava que era digno de ficar num palácio tão suntuoso e Deus não ter uma morada. E o Senhor fala que não seria bom que ele fizesse, mas permite que o seu filho, o rei Salomão, faça esse templo. E esse templo suntuoso, maravilhoso, lindo, a qual todas as outras nações ouviram falar da beleza desse templo, aonde a fumaça soprava naquele ambiente e os sacerdotes não podiam se manter de pé por causa da unção tão poderosa que era a presença de Deus naquele lugar. Obrigado. E esse templo, logo pós o pecado na nação, ele é destruído, ele é queimado,
todos os seus utensílios são roubados, e agora esse povo, eles não tem mais aquele templo, não tem mais a presença de Deus. A Arca da Aliança, também presente a presença de Deus, ela foi tomada, roubada, aquele povo está desamparado. Então Deus conhece a palavra de Deus quando fala sobre a reconstrução do templo, dos muros lá com Neemias, é reconstruído, é fortalecido, mas o povo ainda é insatisfeito com a glória. Então se passa o Antigo Testamento. Agora se inicia, após 400 anos, o Novo Testamento, onde nós lemos o livro de Mateus. E aqui, no livro de Marcos, no primeiro capítulo, nós vimos Jesus anunciando o reino de Deus. Louvado seja Deus. Jesus agora, ele anunciando o reino de Deus, querido, ele começa a falar acerca desse reino. E quando nós falamos de reino, nós precisamos entender que o reino que Jesus está falando é um reino que não somente é físico, mas também é principalmente espiritual. O povo de Israel, agora uma nação forte e poderosa, estava cativa agora pelos romanos, já não tinha mais domínio político, eles já não tinham mais poderio. Os romanos estavam dominando Israel. Então quando Jesus começa a falar acerca de um reino, eles acreditam, então esse é o reino que tanto foi pregado, que o Messias viria e ia libertar Israel do domínio, e nós voltaríamos a ser uma grande nação. E muitas pessoas seguiram Jesus na esperança que ele fosse aquele rei que ia libertar Israel do domínio de Roma, com o poder político e militar. Mas Jesus não estava falando disso. Não era desse reino que Jesus falava, era de um reino espiritual, era de um governo que vinha do céu, porque Mateus, ele fala que é o reino dos céus. Não quer dizer que o reino é no céu, mas o reino é do céu. Então, queridos, não é nós que vamos para o reino, é o reino que vem até nós, Turianda de Canta, é o reino que vem até você. E como é que se dá essa ação do reino do céu até a terra? Porque lá no jardim existia uma união entre Adão e Eva, e antes do pecado, lá no tabernáculo, Deus, ele habitava naquele lugar, assim como também no templo de Salomão. Só que agora não tem templo de Salomão, não tem tabernáculo, não tem jardim no Éden. Como é que pode? A atmosfera do céu está na atmosfera da terra, porque existe uma promessa que o rei que vira lá da frente, lá do futuro, ele nasceria de dentro da virgem, louvado seja Deus. Então ele se faz homem e nasce de uma virgem. Jesus, o Emanuel, Deus conosco, o sem pecado, aquele que não tem pecado, aquele que é puro, aquele que é verdadeiro. Ele é a conexão do céu e a terra, como homem e como Deus. Ele conecta novamente os céus e a terra. Então o reino de Deus começa a crescer e expandir disse na terra, louvado seja Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Rei poderoso, louvado seja Deus. Então esse Jesus, ele começa a anunciar, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, louvado seja Deus. Então o primeiro convite que ele está entregando para que eu e você faça parte desse reino é o arrependimento. Só pode fazer parte deste reino quem se arrepende dos seus pecados. E quando fala de se arrepender dos seus pecados, não é simplesmente olhar para trás e falar, realmente eu pequei, é verdade. Não, é uma mudança de vida, é metanoia, é mudar de atitude, é se entregar ao domínio desse reino. Queridos, quando nós falamos de reinado, de reino de Deus, é muito necessário que nós venhamos entender que o reino de Deus não é a igreja. Muito se fala, às vezes até se confunde, porque no Novo Testamento se fala muito sobre o amor da igreja, a união da igreja, a comunhão da igreja, a qual crescia, e muito se convertiu porque a igreja amava verdadeiramente. Mas na verdade a igreja não é o reino de Deus. A igreja é um agente do reino de Deus. Então eu estar dentro da igreja não me faz um membro, ou membro do reino de Deus. Eu estar dentro da igreja não me faz um cidadão do reino. Me faz um membro da igreja.
Então a igreja, ela não é o reino de Deus, ela é um agente do reino de Deus. Mas, irmão Ivan, e o que é então o reino de Deus? Ele é físico, ele é espiritual, ele é físico e é espiritual. Ele é presente, ele é futuro, ele é presente. Nós podemos viver o reino de Deus agora, mas ele virá em plenitude, louvado seja Deus, após o arrebatamento, após o 1000 anos, ele vai ser real para todos nós. Mas ele pode ser vivido agora. Ele pode ser vivido agora. A Bíblia diz que o olho não viu, o coração não sentiu, o que não desceu o coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. Isso fala de coisas inefáveis, a qual eu e você nem temos noção. Talvez você teve uma experiência espiritual, talvez em algum momento da sua vida você teve uma experiência espiritual tão maravilhosa, tão gostosa, tão extraordinária. Isso não é nem uma gota do que Deus tem para revelar para mim e para tu. Então, queridos, na verdade, o que é então o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja? Não, não é a igreja, sabemos que é isso. O reino de Deus, quando se fala de um rei e fala de súditos. O que o rei faz? Ele governa. E o que os súditos fazem? Eles obedecem. Então, o reino de Deus é quando Deus exerce domínio e soberania sobre os seus. Isso é o reino de Deus. Então, como é que o reino de Deus cresce? Quando as pessoas permitem Deus governar as suas vidas, louvado seja Deus. Então o reino de Deus, eu pertenço ao reino de Deus, quando Deus exerce domínio sobre a minha vida, quando Ele governa a minha vida. E como é que Ele vai exercer domínio e governo sobre a minha vida? Certa vez Jesus estava falando com seu discípulo, Ele falou acerca da sua morte. Ele falou, eu preciso morrer, eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles, não, você não pode morrer. Imagine você, o Deus dos céus está diante da sua face, o próprio Jesus, o próprio Deus, e ele fala que tem algo melhor para você. Ele falou, o que é então melhor? E ele fala, quando eu for, eu vos enviarei um consolador, um paracleto, um consolador, aquele que vai guiar a igreja segundo a vontade de Deus. Então agora, se antigamente Deus ele se manifestava no tabernáculo, no templo, na Arca da Aliança, agora tudo aquilo era uma manifestação externa. Agora com o Espírito Santo é uma manifestação interna dentro de você. Se ele habitou na tenda, se ele habitou no tabernáculo, era ao lado do seu povo, agora é dentro do seu povo através do Espírito Santo. Ele habita dentro de você, você é morada dele, Surianda de Cantas. Você é morada dele. Você precisa olhar para você e ver como você é especial. Isso não é palavra de autoajuda, mas é você ter noção como você é especial para ele. Ele entregou o seu Espírito para morar dentro de você. Olha o valor que eu e você temos. O Espírito Santo, Deus da Trindade, mora dentro de você. Ele fala com você. Aleluia. Então é através do Espírito Santo que Deus exerce domínio sobre nós, onde Ele controla nossas atitudes, onde Ele muda o nosso caráter, onde Ele controla a nossa boca, onde Ele domina os nossos pensamentos. E como é a característica daqueles que querem pertencer ao reino de Deus? A palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos fala, ainda em Mateus, quando Ele fala no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele fala que as características daqueles que pertencem ao reino de Deus. E ele fala, louvado seja Deus, que os que pertencem ao reino de Deus têm umas características que nós podemos notar. Louvado seja Deus. E quais são as características? Os que pertencem ao reino de Deus, eles são pobres de espíritos, eles são mansos, eles têm fome e sede de justiça, eles são misericordiosos, eles são limpos de coração, eles são pacificadores, eles passam por perseguição por causa da justiça. São características de quem faz parte do reino de Deus. Como nós falamos, é através do Santo Espírito de Deus que eu e você permitimos que o reino de Deus exerça domínio sobre as nossas vidas. E ainda mais, Jesus começa a pregar, as pessoas entendem, vem ao reino, participa do reino, mas ele fala, ainda Mateus, ele fala que é necessário priorizar o reino.
Ele fala: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Louvado seja Deus. Quando Jesus ele fala disso, ele fala: olha, muitas pessoas estão angustiadas pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir, pelo que haver de beber, mas olha, vocês que estão comigo, não se preocupe com isso, não se preocupe pelo que haver de comer, vestir ou beber, porque os ímpios, os que não temem a Deus, os que não conhecem a Deus, também procuram todas essas coisas. Talvez alguém olhe: mas como é que Jesus pode falar isso? Como é que eu não vou me preocupar com o que eu vou me vestir, o que eu vou me alimentar, o que eu vou beber? Como não se preocupar? Será que Jesus está falando que é errado eu me preocupar? Se Jesus está falando que eu não posso, eu tenho que viver assim? Então eu vou ver minha vida sem me preocupar com nada? Inconsequentemente, lógico que não. Ele está falando sobre prioridades. Ele está falando que o reino ainda é prioridade. Ele está falando que a tua vida espiritual ainda é prioridade. Ele está falando que tem coisas muito mais maiores e melhores do que as coisas naturais. E ele fala: mas querido, eu vou acrescentar. Tudo isso que eles procuram, você sem procurar, com tanto anseio, angústia, eu vou te dar. Sem angustiar teu coração, eu vou te dar. Sem entrar em angústia, eu vou te dar. Busca primeiro a minha presença. Busca primeiro. E como que se dá isso? Buscar o reino de Deus. É quando eu priorizo o reino de Deus. É quando eu priorizo as coisas de Deus. É quando eu dou uma porção do meu dia para Deus diariamente. Quando eu dou a primícia do meu tempo para Deus. É quando eu permito que Ele venha exercer domínio sobre a minha vida. É quando eu tenho talentos e dons e eu uso isso para exercer função dentro da igreja para o crescimento do reino de Deus. É você ter um dom e um talento e você usa isso para o crescimento do reino. É quando você tem condições financeiras porque Deus te deu e você usa isso em prol do reino. Isso é buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. É você exercer sobre aquilo que Deus te deu para abençoar outras pessoas. Então, queridos, a palavra que nós temos hoje é: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus ele é vindouro, ele vai viver plenamente, mas já pode ser vivido por mim e você. Deus ele pode exercer domínio sobre você, ele pode exercer domínio sobre a minha vida através do Espírito Santo. Basta que eu e você venham permitir que o Espírito Santo faça uma ação dentro de nós para mudar a nossa vida, porque não é o pastor que vai mudar a sua vida, não é os presbíteros que vão mudar a sua vida, é o Espírito Santo de Deus que vai te dar força para você dizer não a cada dia para aquilo que te aprisiona ainda lá fora. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.